Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizar informações sobre o Vasco. Antes vou pedir para você dar aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue as redes sociais, lá o Instagram, @Vascaíno do Cerrado. Tô sempre publicando notícia lá, né? Tá sempre rolando uma resenha por lá. Mas vamos trocar uma ideia sobre o Vasco aqui. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, beleza? Bom, a entrevista coletiva do Maurício Barbieri tá repercutindo pra caramba aí, vários tópicos, e a gente vai abordar um deles aqui, já trouxe mais cedo, né? Ali o racha, né? A briga que tá rolando interna entre ele, de um lado, com as cadeiras, os conselheiros do associativo, que é o Salgado, Duque Estrada, o Osório, que não é conselheiro, mas também está por trás de tudo isso, né? Fazendo pressão para contratações, para entrar o dinheiro de fato da 777, e do outro lado o Osório e a 777, não, do outro lado o Luiz Melo e a 777, tá? Acho que o encantador de Nutella, lá o Osório, tá fazendo a minha mente bugar. Inclusive hoje fez a apresentação aí, lá na Lagoa, do novo basquete do Vasco, né? Com aquele mesmo discurso de, porra, vamos ser campeões, vamos arrebentar, grandes contratações. O Vasco no basquete. Não tenho dúvida nenhuma que o Vasco volta ao basquete, enfim, para construir um novo caminho, e esse é o principal passo do nosso clube, pós-SAF, como um clube de esportes olímpicos e paralímpicos, resgatando talvez a sua principal modalidade dos esportes coletivos. Por isso, muito obrigado a todos, e aqui é o início de uma nova caminhada, de um novo tempo. Isso o cara é do caralho, esse aí é do caralho, viu? Ainda tem gente que acredita nesse cidadão, mas segue o vídeo aí. Barrando contratações, não adiantando dinheiro ou não colocando verba dentro da Vasco SAF, enfim, essa guerra, esse racha que a gente tem visto aí, o resultado trouxe o vídeo hoje mais cedo. Agora eu quero falar de um outro assunto, antes de trazer esse assunto, que é também da entrevista, que é a incoerência no discurso e quando você leva esse discurso para a prática. Mas antes eu quero trazer aqui uma informação, porque nessa coletiva o Paulo Brax disse que ele está praticamente acertado com 2 reforços para a próxima janela. Um a gente sabe quem é, o Serginho, que vem da Turquia, né? E o outro ele não quis revelar, inclusive se mostrou ali com medo de que esse nome seja revelado para não melar a negociação. Não sei se é medo de algum time atravessar o Vasco, medo de alguma rejeição do jogador, não entendi qual foi a dele quando ele falou isso. Isso daqui é inacreditável, é inacreditável. Ainda bem que não vazou o nome que a gente tá conversando, e que não pode vazar, porque se vazar não vem. Porra, baita profissional esse cara aqui, hein? Se vazou o nome do cara, o maluco não vem. O cara tem o quê? Vergonha de descobrir que vai jogar no Vasco? Porque se ele tiver vergonha, melhor nem vir mesmo, meu irmão. Melhor nem vir mesmo. Tipo assim, só vai vir pro Vasco se não vazou o nome dele até o momento da contratação. Ou seja, deve ser um jogador fudido. Mano, é um pior do que o outro, mano. É Barbieri humilhando o Vasco em coletiva de imprensa. É esse maluco aqui que não sabe nem o que deve estar fazendo dentro do Vasco. É 777 fazendo mentira atrás de mentira, promessa atrás de promessa, que sabe que não vou cumprir. E agora esse maluco aqui, o tal do Paulo Brax, me mete uma dessa. Aí um influenciador lá no Instagram, o John Vascaíno, trouxe uma informação, né, de um empresário, de um jogador, de um camisa 10, que pode ser esse jogador que tá pintando no Vasco, chama Chino Guanca. O Chino Guanca, o empresário dele, falou com o John Vascaíno que ele foi oferecido ao Vasco. Ele joga no Al-Shabaab, é o camisa 10 do Al-Shabaab, é um argentino de 30 anos, 1,77 m, né? E seria, talvez, esse o jogador que está quase fechado com o Vasco, o Serginho e o Chino Guanca. Eu não conheço esse argentino, se você conhece, deixa sua mensagem aqui para as pessoas saberem se joga bola, se não joga, qual que é a sua ideia a respeito do jogador. Agora eu quero trazer aqui o que eu falei, né? O discurso ele tem que ser coerente com a prática. E primeiro eu vou trazer um trecho onde o Maurício Barbieri, o Paulo Brax, mantém o Maurício Barbieri, fala que acredita no trabalho do Maurício Barbieri e por isso, por essa confiança, ele e a comissão técnica continuam no Vasco da Gama. Tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco,
em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas. Então é sobre essa mudança de rota que eu quero bater um papo aqui com você, né? Acho que o discurso, é como eu falei, ele tem que ser alinhado à prática. E nessa entrevista coletiva, o Paulo Brax falou em erro. Errar é humano, acho que persistir no erro é burrice. E reconhecer que errou, que estava errado, que errou na montagem do elenco, que errou que trouxe não trouxe jogadores experientes para o ataque do Vasco, né? Que tem erros que aconteceram no departamento de futebol relacionado à comissão técnica, ao trabalho da comissão técnica, e que vão acontecer essas mudanças de rota e que a gente vai ter uma resposta no jogo contra o Urubu na segunda-feira. Tô pagando para ver essa resposta na segunda-feira, né? Mas o que eu preciso é entender, beleza, pediu desculpa, legal, bacana, reconheceu o erro, mas o que vão fazer daqui para frente? O que vai fazer de diferente daqui para frente? Eu vou trazer um vídeo, ou recuperar um vídeo do Paulo Brax demitindo o Maurício Barbieri lá no América Mineiro. Na ocasião, uma sequência de 7 jogos, uma vitória. Ele mandou o Maurício Barbieri embora e falou que isso ali foi uma virada de chave para eles, que a partir dali o América não perdeu mais. Se tivessem voltado no tempo nessa partida contra o Figueirense, ele teria feito de novo, teria mandado o Maurício Barbieri embora de novo, que não rolou a liga que ele esperava. Então vou deixar o trecho aí onde o Paulo Brax já demitiu o Maurício Barbieri pelos mesmos motivos de déficit técnico que está rolando agora no Vasco da Gama. Eu não participei da contratação do Barbieri, mas é um treinador moderno, jovem, que teve uma experiência boa no Flamengo, tem uma experiência boa no Goiás também, então justificou-se a contratação dele pelo América. Mas não deu certo dentro de campo. Eu acredito que quando não há uma total sintonia entre comissão e elenco, o resultado não é o esperado. Então não foi por falta de trabalho, não foi por falta de dedicação, mas, como dizem na gíria do futebol, não deu liga. Não deu. E a gente entendia internamente que o período de intertemporada seria essencial para que essa sintonia viesse, mas não veio. Por mais que a gente tenha tido bons testes, o nosso retorno à Série B, que foi o jogo contra o Figueirense, escancarou que faltava uma sintonia entre elenco e comissão, não por falta de trabalho. Então a gente entendeu que era o momento de trocar, era o momento de fazer uma mudança mais drástica, e nós decidimos fazer a troca da comissão. E muita coisa mudou desde aquele jogo com o Figueirense, que eu posso dizer que foi um jogo de marco, foi um divisor de águas para a América. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu acho que eu manteria o resultado daquele jogo, que nos fez tomar decisões que talvez a gente não tomasse se o resultado fosse outro. Nem estou dizendo de vitória ou empate, ou até mesmo de uma derrota com um placar menor. De lá para cá, por exemplo, o Figueirense não ganhou mais nenhum jogo. De lá para cá, o América tomou outro rumo, tomou outro caminho na competição. Desejo muito sucesso para o Barbieri, para a comissão, de quem a gente ficou muito próximo. Então tá aí a incoerência total, né? Com os mesmos discursos do executivo Paulo Brax. E aí eu vou tocar no assunto aqui que eu falei, que é preciso ser coerente na prática com o que você pensa ou o que você fala. Dizer que tá errado, dizer que errou, reconhecer, ter a humildade de entender que errou e que vai fazer diferente, é legal, é positivo. Agora, o discurso, como eu falei, ele não é aliado com a prática. Porque quais os erros que o Paulo Brax cometeu e que ele falou que vai haver uma mudança de chave, né?
Quais são os que a gente imagina que ele tenha cometido ou que ele deu a entender que cometeu? Na mudança do elenco, faltou um jogador experiente, faltou jogadores mais rodados, melhores contratações. Inclusive ele imputa a 777 e ao Luiz Melo a responsabilidade de ter vetado algumas dessas contratações. Eu falei em indiretas, teve até um cidadão que veio aqui e falou: não teve indireta nenhuma, você tá aí caçando views. Teve indireta sim, ele falou sobre o negócio de esperar até o dia, o julho, né, para poder contratar, né, e ele falou que não, que já está trabalhando isso agora. Então foi indireta ao que o CEO falou lá para o Flávio Dias, né, que ainda não era hora de pensar na janela. Se você observar ou olhar a coletiva, você vai ver. O jornalista levantou a bola para ele poder meter o sarrafo e dizer que, olha, a gente... muitas dessas contratações que falaram que via, a gente trabalhou para vir, mas foi vetado pelo CEO, foi vetado pela 777. E o pior, ele fala que para a próxima janela sobrou um restinho de dinheiro que vai ser menos para contratar menos jogadores, né? Ele fala em 20, falta 20% do elenco. Enfim, eu não vou entrar em números que aí ficaram discutindo se é 2, 3, 6. O que eu quero me ater é o seguinte: existe erros, existe um reconhecimento de erro, bacana. E o que você vai fazer para fazer diferente a partir de agora? Porque você mantém o mesmo técnico. O mesmo técnico que quando a gente for jogar contra o Flamengo vai ser o mesmo esquema, no 4-3-3 encardido, com os mesmos jogadores em campo, até porque você não tem muita opção no elenco. Você vai ver um Vasco com Peck, Figueiredo e Pedro Raul, no meio de campo o Jair, Barros e Rodrigo, talvez um Galarza, é a única opção que ele tem para fazer algo de diferente, os mesmos laterais, talvez o Capasso no lugar do Bambu e pronto. Então você vai ver o mesmo técnico, o mesmo time escalado, com o mesmo esquema nojento, jogando contra o Flamengo. O que mudou aí? Nada. Nem a demissão do técnico, da comissão técnica, para buscar um técnico mais competente. Aí beleza, vamos falar de contratações para a próxima janela. O que vai ser diferente? Se ele mesmo falou que vai ser menos dinheiro, que não vão trazer grandes contratações, e menos jogadores, como que ele reconhece o erro e vai fazer diferente? Vai fazer exatamente a mesma coisa. O que a gente vai fazer é esperar o tempo passar, para daqui a pouco talvez mandarem o Barbieri embora, ou nessa guerra que está rolando de narrativas, de briga entre o CEO e o Paulo Brax, alguma dessas figuras elas rodem, né? Eu acho muito difícil o CEO, porque ele atende diretamente aos interesses da empresa americana. Ele não quer saber se o vascaíno está chateado, se o vascaíno está insatisfeito, se o time não está correspondendo. Eles querem faturar, eles querem vender jogadores, né? E tem um orçamento para ser cumprido e tem uma metodologia de não contratar grandes jogadores e nem jogador com a idade acima de 30 anos de idade. Já o Paulo Brax tenta a todo custo mudar essa filosofia e não vai conseguir. Então a gente vai continuar fazendo os mesmos erros. Reconhecer que errou, legal. Reconhecer que tá errado, que fez a cagada, bacana. Mas continuar fazendo as mesmas coisas não adianta. Não adianta. A gente vai conseguir continuar colhendo exatamente os mesmos resultados. Cara, tudo errado. Gente, tudo errado. Pega de cima para baixo essa porra dessa SAF que enfiaram goela abaixo na torcida do Vasco com apoio da maciça aí de jornalistas, influenciadores, emissoras de televisão. Pega essa SAF lá do começo ao fim e você vai ver que tudo errado. Apoiada pela Rede Globo, né? Vendida por um político. A gente foi vendido por um político que foi citado em esquema de corrupção, ainda para piorar, né? Aí, vendida para um grupo que não tem expertise, não tem nenhuma histórico de sucesso trabalhando com futebol, cheio de problemas na justiça que a gente vê aí direto com aviões no Canadá, agora na Alemanha questionando se tem dinheiro, que o Hertha Berlim caiu para a segunda divisão, na Inglaterra eles queriam comprar o Everton, tem um jornalista lá, o Paul, falando que já desistiram do negócio porque entenderam que a 777 não tem o dinheiro, não tem o financiamento para comprar o Everton e está fechando com o rival da 777. Uma informação que chegou da Inglaterra com essas repercussões. Aí você coloca um CEO flamenguista e, para piorar, o CEO era CEO do Vasco associativo desde a gestão do Alexandre Campelo, traz
um executivo que não tem também um histórico de sucesso, que não tem trabalho bom feito em lugar algum, foi escorraçado do Internacional, né? E aí dali pra lá é o Abel Braga, é o Barbieri e essas contratações e o time na segunda divisão. Teria possibilidade desse pacote do mal, dessa venda às pressas ter dado certo? Não. Olha que eu esqueci de falar que o sócio fundador da empresa americana 777, o Josh Wander, foi condenado por tráfico de droga. Mas isso aí é irrelevante, né? O que está acontecendo no Vasco hoje, esse racha, essa briga, essa falta de dinheiro, né? Esse questionamento com relação a imagem do Vasco, mais uma vez arranhada, porque não está honrando compromisso com empresários e jogadores que comprou. Comprar, todo mundo compra. Eu quero ver é pagar. E não está pagando. Não pagou uma parcela do Jair, não pagou o Andrei. Jogadores que estão no Vasco, a gente recebia processo de jogadores que saíram do Vasco, estão sendo processados por jogadores do elenco para piorar a situação. Então o que mudou com a SAF no Vasco? Absolutamente nada. Mas há um discurso de calma, paciência, isso é normal, são 5 meses, 6 meses, não vai mudar. 20 anos de atraso, 20 anos de putaria, 20 anos de má gestão em 5, 6 meses. Concordo plenamente, Não muda mesmo, não muda mesmo. Já é difícil você fazendo a coisa honesta, já é difícil você fazendo uma venda clara, transparente, né, para que o sócio entenda o que aconteceu, sem empresa aberta em paraíso fiscal, sem contrato com cláusula de confidencialidade, né, com profissionais competentes, sem um CEO nas características que a gente tem. Já seria difícil em 6 meses a gente conseguir resultado. Imagina a putaria que fizeram, da maneira que fizeram, se eles iriam conseguir resultado em 6, 8 meses. Não vão mesmo, não vão mesmo. E principalmente cometendo os mesmos erros. Dinheiro emprestado a juros, sacanagem com jogadores e tudo isso que a gente viu em uma contratação, várias contratações de refúgio. Então o Vasco está nessa situação, não é à toa. Não consigo, mesmo vendo o pedido de desculpa do Paulo Brax, o reconhecimento de que ele está errado e que vai tentar fazer diferente, eu não consigo ver alguma perspectiva, uma luz no final do túnel para esse time que não seja brigar até o final do Campeonato Brasileiro para não cair para a segunda divisão. Posso estar enganado, tomara que eu esteja enganado, mas o campo e bola e as coisas que acontecem fora dele estão mostrando pra gente que a parada tá embaçada. Beleza? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.